Boa noite, irmãos. Eu vos saúdo nesta noite, uma graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele hoje, para todos sempre, toda honra, glória, louvor e adoração. Muito bem, estamos dando início, a partir de agora, ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, e também culto de exposição bíblica. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, um assunto muito relevante. Vamos falar sobre a origem da salvação, ou seja, a doutrina da eleição. Vamos falar também sobre a evidência da eleição. Vamos falar também sobre o propósito da eleição e, por fim, falaremos também sobre os frutos da eleição. Tenho certeza que certamente o Senhor Deus falará ao seu coração nessa noite. Então convido você a partir de agora a compartilhar esta live nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e também nos seus grupos de Facebook. Vamos agora orar, vamos agora oferecer as nossas vidas como oferta de amor ao Senhor nosso Deus. Convido você a inclinar sua cabeça, feche seus olhos, eleve seus pensamentos a Deus. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus, te pedimos perdão todos os nossos pecados de pensamentos, palavras e obras. Clamamos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Te pedimos, Pai, nesta noite, receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, pois tu és o único Deus que é digno de receber, hoje e para todo sempre, toda honra, glória, louvor e adoração. Fale conosco nesta noite por intermédio da sua palavra e venha abençoar o teu povo. É o que nós te pedimos e oramos com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Muito bem, passo a palavra para a nossa ministra de louvor, diaconisa Milene Samela, e também para o nosso ministro de louvor, presbítero Samuel Jonatas. Glória a Deus. Convido você a adorar ao único que é digno de receber adoração, louvor, glória, honra e toda exaltação que pode sair do nosso coração. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Rendemos aquilo que somos, aquilo que temos, pois tudo vem de Ti. Pai, que o Senhor nos leve além daquilo que conhecemos. Queremos estar mais perto de Ti, Jesus. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade, Jesus.
irmãos, uma vez mais eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela nossa ordem de culto aqui. Este é o momento da palavra, mas vou pedir a diaconisa Milene Samela, juntamente com o presbítero Samuel, para adorar o Senhor com mais um cântico. Enquanto isto, você vai convidar o máximo de pessoas que você puder, via WhatsApp, via Facebook, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, um assunto muito relevante. Nós iremos falar sobre a origem da salvação, isto é, a doutrina da eleição. Vamos falar também sobre a evidência da eleição, vamos falar sobre o propósito da eleição e vamos falar também sobre os frutos da eleição. Então convide o máximo de pessoas que você puder. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia também diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a rocha. A parábola do semeador, a gente vai ver que o nosso papel, o nosso dever como cristãos é lançar a boa semente. Uma semente vai cair à beira do caminho, uma semente vai cair num solo rochoso, uma semente vai cair entre os espinhos, mas certamente haverá aquela semente que vai cair em um terreno fértil, e esta semente vai brotar, vai germinar, vai crescer e vai produzir frutos a 30, 60, 100 por um. Então, após esse louvor, eu estarei ministrando esta palavra. Então compartilhe aí, comece a compartilhar no seu WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, nos seus grupos de Facebook, e envie o convite aí para o máximo de pessoas que você puder. Amém? Aleluia. Ele é o nosso Salvador. Salvador,
Muito bem, convido você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 2, a partir do versículo 13 até o versículo 17. Até o versículo 17. Quero pensar com você hoje a respeito do seguinte tema: permanecei firmes. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre a origem da salvação, isto é, a doutrina da eleição. Vamos falar sobre a evidência da eleição. Vamos falar sobre o propósito da eleição. E por fim, falaremos também sobre os frutos da eleição. Bom, tendo dito isso, leamos então a palavra de Deus, segunda epístola do apóstolo Paulo, capítulo 2, a partir do versículo 13 até o versículo 17. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda obra e boa palavra. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, depois de encerrar capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12, depois de falar, melhor dizendo, sobre a vinda do Senhor e o dia do Senhor, isto é, um período de punição, um período de castigo, um período de juízo para os ímpios, para os incrédulos e para os pagãos. Agora, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo começa a falar sobre a doutrina da eleição, sobre a evidência da eleição, sobre o propósito da eleição e também sobre os frutos da eleição. Note você que você vai encontrar no versículo 13 uma adversativa. Paulo diz: entretanto. Sempre que você encontrar porém, todavia, contudo, entretanto, mas, é uma adversativa. Paulo está como se fazendo uma digressão agora. Ele começa a falar especificamente sobre a nossa salvação, origem, resultado, evidência, comprovante, demonstração da nossa salvação em Cristo Jesus. Bom, tendo dito isso, eu quero chamar sua atenção para o versículo 13. Paulo diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Bom, Paulo está falando aqui sobre a doutrina da eleição. Deixe-me dizer algo muito importante para você nessa noite. Todo plano da salvação nasceu no coração de Deus antes de o homem ser criado ou de o universo
ser formado. Eu vou repetir: todo plano da salvação nasceu no coração de Deus, antes mesmo do homem ser criado, ou mesmo antes do universo ser formado. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedistes ao meu Pai, Ele vos conceda. Note você que o Senhor Jesus diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. No Evangelho de João também, capítulo 6, versículo 44, palavras também de Jesus. Olha o que ele diz: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a Cristo se o Pai não enviar a Cristo. Ninguém pode vir a mim se o Pai me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Efésios capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O apóstolo Paulo, irmãos, ele ensinava que a salvação começa e termina com Deus. A salvação, nós não somos salvos pelos nossos méritos, pelo nosso esforço humano. Somos salvos pelos méritos de Cristo. A salvação é uma obra única e exclusiva de Deus, do começo até o fim. A salvação parte de Deus. Sabe, irmãos, uma frase que eu até postei nas minhas redes sociais recentemente, e eu gostaria de compartilhar com você essa frase. A salvação não é sobre um helicóptero que joga uma boia para alguém no mar se salvar. A salvação é sobre um mergulhador que busca alguém morto nas profundezas do oceano e o faz voltar à vida. Nós não temos condições de escolher a Deus, e eu vou te provar isso à luz da palavra de Deus. O homem não tem condições de ir a Deus. A salvação é uma obra única e exclusivamente de Deus. Ela começa em Deus e termina em Deus. Paulo diz em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos. A graça é a causa, mediante a fé é o instrumento. E Paulo diz mais: isto não vem de vós. Isto que? A fé. Até a fé que nós temos é um presente, é uma dádiva de Deus, foi Ele que nos deu. Isto não vem de vós, para que ninguém se glorie. Então, a causa da salvação, a origem da salvação, tudo provém de Deus. Tudo, a fé, o instrumento, tudo provém de Deus. Eu queria compartilhar com vocês alguns textos bíblicos, algumas porções bíblicas que provam que nós não temos condições de ir até Deus. O homem, ele mesmo, ele por si próprio, ele não consegue se salvar. Até porque Paulo está falando sobre a doutrina da eleição. Eu não posso me eleger, seria incoerente. Eu preciso ser eleito por alguém. É uma questão de raciocínio, de inteligência. Convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, um pouquinho aí atrás aí, Efésios capítulo 2, versículo 1, 2
e 3. Aqui Paulo está descrevendo, como também todas as passagens que eu vou citar, a vida de um homem antes de Cristo, a vida de um homem quando ele está no seu estado de que ele é um pagão, um incrédulo, um ímpio. Olha o que Paulo diz, Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 3. Ele vos deu vida, ele quem? O Senhor, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O homem sem Cristo, ele está morto. Pergunta a você: o morto pensa? O morto sente? O morto fala? O morto tem paladar? Olfato? O morto não tem sensibilidade. Você já foi algum dia em um velório, em um culto fúnebre, em um sepultamento? Paulo diz que nós, anticristo, estávamos mortos, não fisicamente, mortos espiritualmente. E Paulo diz, nos nossos delitos e pecados. Paulo diz mais no versículo 2, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Gosto muito do que o teólogo John Piper fala. Ele diz, ou somos escravos de Deus, ou somos escravos do diabo. Paulo está descrevendo um quadro aqui no versículo 2, que o homem sem Deus, o ímpio, o incrédulo, o pagão, ele é dirigido, controlado, influenciado pelo diabo e pelo mundo. Olha o que Paulo diz no verso 3, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, isto é, anticristo nós éramos guiados pela nossa natureza pecaminosa. Paulo diz mais, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, éramos inimigos de Deus, como também os demais. Então Paulo descreve um quadro aqui que nós, anticristo, antes da conversão, éramos escravos do mundo, do pecado e do diabo, e estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Chama a sua atenção também para Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí em Colossenses capítulo 1, versículo 13, um pouquinho para frente, Efésios, Filipenses e Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Paulo descrevendo também o mesmo quadro, a vida de um homem sem Deus, isto é, o incrédulo, o pagão, o ímpio. Olha o que Paulo diz, Ele nos libertou do império das trevas. Não diz eu me libertei. Se atente ao pronome ele, primeira pessoa, não está na primeira pessoa do singular eu. Olha aqui, ele não diz, ele diz ele nos libertou do império das trevas. Ele quem? O Senhor. Não foi você que se libertou, não foi você que se desprendeu. O texto diz ele, o Senhor, nos libertou do império das trevas. Ou seja, está falando de um reino. Antes eu era súdito de Satanás, agora eu sou um cidadão, um súdito do reino de Deus. Paulo diz, e nos transportou. A ideia da palavra transportar no grego é a ideia de deportação. Ele nos tirou de um reino e nos colocou em um outro reino. Oh, aleluia! E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Chama a sua atenção ainda para Romanos capítulo 5. Volte um pouquinho aí. Romanos capítulo 5, versículos 8, 9 e 10. O homem por si próprio, ele não tem condições de ir a Deus, pelo seu esforço, pelo seu mérito, isto é impossível. Olha o que Paulo diz, Romanos capítulo 5, versículo 8, 9 e 10.
mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha o verso 9: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Verso 10: porque se nós, quando inimigos, éramos inimigos de Deus, Paulo está descrevendo esse mesmo quadro de um homem antes da sua conversão. Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus, fazíamos oposição a Deus, e Paulo diz: fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia! Éramos inimigos. Olha o que Paulo também diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Depois de Romanos aí, você vai ver a Coríntios. Olha o que Paulo diz aí, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, melhor dizendo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Olha o que Paulo diz: ora, o homem natural, isto é, o homem sem Cristo, ímpio, pagão, incrédulo, não aceita as coisas do Espírito Santo. Um homem de Deus, um homem sem Deus, ímpio, pagão, incrédulo, ele rejeita, ele recusa. E Paulo diz mais: porque eles são loucura, o evangelho para o ímpio é loucura, e não pode entendê-las, porque elas não se discernem espiritualmente. Claro que não, eles estão mortos. Espiritualmente falando, não tem sensibilidade, não tem olfato, não tem cheiro, não tem paladar, não tem nada, não tem sensibilidade. Olha o que Paulo diz mais, agora em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Olha o que Paulo diz: nos quais o Deus deste século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O homem sem Deus, ele é cego. Se Deus não tirar a venda dos olhos, ele é surdo. Se Deus não tirar o tampão dos ouvidos, ele não ouve, ele não enxerga. Se Deus não abrir o coração, como abriu o coração de Lídia na cidade de Filipos, o homem, é impossível ele ir para Cristo. Então Deus precisa abrir o coração do homem, como fez com Lídia na cidade de Filipos, Atos capítulo 16. Deus precisa tirar o tampão dos ouvidos, e Deus precisa tirar a venda dos olhos. Porque Paulo diz que o homem sem Deus, o ímpio, o incrédulo, o pagão, ele é cego. Ele é cego. Olha o que a Bíblia diz mais em Colossenses capítulo 4, aliás, Colossenses capítulo 2, versículo 13. Olha só, Colossenses capítulo 2, versículo 13. Olha o que Paulo diz em Colossenses 2,13: e a vós outros, que estávamos mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Uma vez mais, Paulo ratifica o que ele falou em Efésios 2, 1, 2 e 3. Anticristo estávamos mortos. O morto não tem como andar, falar, pensar, agir, a não ser que aconteça o que está lá em Efésios 2, 5 e 6. Ele nos ressuscitou, ele nos deu vida, e ele nos fez assentar em lugares celestiais. Ele, o Senhor, louvado seja o seu nome.
Glória seja o nome do Senhor. Se você está ouvindo a palavra, é porque Deus abriu os seus olhos, é porque Deus tirou o tampão, é porque Deus abriu o seu coração. Você não é salvo pelo seu esforço, pelo seu mérito, mas pelos méritos de Cristo. Aleluia! No ato da sua conversão, você é regenerado, isto é, nascer de novo, gerar de novo. Automaticamente você passa a crer no Evangelho, você se arrepende dos seus pecados. Na sequência você é justificado por Cristo, na sequência você é adotado pelo Pai e você entra no processo de santificação. Aleluia! Abra comigo a sua Bíblia ainda, Tito, capítulo 3, versículo 3, 4, 5, 6 e 7, está na frente aí, tá? Depois Timóteo, Tito, capítulo 3, versículo 3, 4, 5, 6 e 7. Olha o que Paulo diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia. Quando, porém, adversativa, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, versículo 5, não por obras de justiça, você não é salvo pelas suas obras, praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, aleluia, mediante, versículo 7, 6 e 5 ainda, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha o verso 6, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha o 7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Oh, eu ainda vou ler 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 de Pedro, depois Tiago, vamos lá, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, isto, alguém que já é convertido, sacerdócio real, nação santa, isso agora a nossa vida após a conversão, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou, de onde? Vida anticristo, das trevas. Quem que chamou? Eu que me chamei? Eu que me ofereci? Ele me chamou. Aleluia! E quem é que resiste à voz de Deus? Aleluia! A graça de Deus, quando Deus chama alguém, ela é irresistível. Olha o que diz o texto ainda: nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olha o 10, vós sim, que antes ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não éramos povo, melhor dizendo, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. 1 de Pedro ainda, capítulo 2, versículo 25. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Olha o que o apóstolo Pedro diz: porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Anticristo, nós éramos como ovelhas desgarradas, mas Cristo nos salvou. Pela graça sois salvos. Você tem alguma dúvida?
a origem da salvação, a fonte da salvação é Deus, e ponto final. Eu poderia citar muitas outras passagens bíblicas, mas o tempo não nos permite. Bom, tendo dito isso, eu quero chamar a sua atenção para o segundo ponto, ainda no versículo 13. Vamos voltar lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ainda no versículo 13. No primeiro ponto, nós aprendemos que a origem, a fonte da salvação é Deus, do início ao fim. A salvação é uma obra única e exclusiva de Deus. E eu te apresentei provas concretas, provas irrefutáveis. Agora chama a sua atenção para o versículo 13 ainda, a parte final aí. Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito. Como que eu sei que eu sou eleito? Como saber se eu sou eleito? A evidência da eleição é a santificação. E eu quero explicar isso melhor para você aqui. Este termo santificação significa separar algo ou alguém. Separar algo ou alguém. Isto eu sou separado por Deus, porque a doutrina da salvação tem um tripé: justificação, passado; santificação, presente; e glorificação, futuro. Santificação, uma obra única e exclusiva de Deus. Justificação, melhor dizendo, é uma obra única e exclusiva de Deus. Ele nos declara justos, Ele nos declara inocentes, pelos méritos de Cristo. Santificação é uma obra em parceria, Deus e o homem. Por quê? Fomos libertos do domínio e do poder do pecado, não da presença do pecado. Convivemos com o pecado, e eu vou explicar isso depois, ok? Então é uma parceria. Soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Bom, santificação, irmãos, é a morte e o sepultamento de nossa antiga natureza pecaminosa. Você pode conferir isso em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, Paulo fala sobre isso, e lá está essa distinção, essa diferença. Fomos libertos do poder e do domínio do pecado. A pessoa que está no mundo, o ímpio, o incrédulo, o pagão, ele está debaixo do domínio, do controle, do poder do diabo. Como dizia John Piper, como diz John Piper, melhor dizendo, ou somos escravos de Deus ou do diabo. Então o pagão, o ímpio, o incrédulo, ele está debaixo do domínio e do poder do pecado, do diabo e do pecado, como diz Efésios 2, 1, 2 e 3. Nós não, segundo Romanos capítulo 6, fomos libertos do domínio e do poder do pecado, não da presença do pecado. Na presença do pecado seremos libertos na glorificação, isto é, na vinda do Senhor, quando vamos estar com Ele para sempre. Deixe-me explicar isso. Qual a diferença, pastor? Simplifica isso. Acho que a melhor ilustração que eu encontrei até hoje, eu vou explicar. Fomos libertos do domínio do pecado, do poder do pecado, mas não da presença. Suponhamos que tem um pássaro voando sobre a sua cabeça, e suponhamos que tem um pássaro voando sobre a cabeça do ímpio. Suponhamos que este pássaro, o nome dele é domínio, poder do pecado. Uma ilustração, uma analogia. Na cabeça do ímpio, do incrédulo, do pagão, esse pássaro que chama-se domínio, poder, pecado, ele pousa e faz ninho na cabeça de um ímpio, de um pagão e de um incrédulo. Por quê?
ele ainda está debaixo do domínio, do poder do pecado. Nós cristãos não. Este pássaro voa sobre a nossa cabeça. Ele só vai pousar sobre a nossa cabeça e só vai fazer ninho se nós permitirmos. Se nós não permitirmos, ele não vai pousar e não vai fazer ninho. Por quê? Porque fomos libertos do domínio e do poder do pecado. Alguns especialistas dizem que passa pela nossa mente aproximadamente 50.000 pensamentos por dia. Suponhamos que esses pensamentos têm pensamentos positivos, pensamentos negativos, mas suponhamos que muitos desses pensamentos são pássaros voando, pecados. Existe uma grande diferença entre esses pássaros voarem sobre a sua cabeça e pousarem sobre a sua cabeça. Nós fomos libertos do domínio e do poder do pecado. Portanto, temos autoridade da parte do Senhor para não permitir que esses pensamentos se tornem palavras, ou que essas palavras se tornem ações, porque fomos libertos do domínio e do poder do pecado. Então, a evidência de que somos eleitos é a santificação. Eu gosto muito de uma outra ilustração. Alguém disse que existe, essa ilustração é assim: existe dentro de nós dois lobos, o lobo do bem e o lobo do mal, e eles estão lutando entre si, se degladiando. A pergunta é: qual lobo que vence a luta? O lobo do bem ou o lobo do mal? Depende, aquele que você alimentar mais. Se você alimenta mais o lobo do bem, ele vence o lobo do mal. Mas se você alimenta mais o lobo do mal, ele vence o lobo do bem. Ou seja, se você se alimenta constantemente da palavra, se você tem o hábito de orar, buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus, ter uma devocional, um tempo de qualidade com Deus, você está fortalecendo o seu espírito e enfraquecendo a sua carne. Mas se você não ora, se você não consagra, não lê a Bíblia, não busca a face de Deus, não busca a presença de Deus, não tem comunhão com Deus, não se relaciona com Deus, não tem uma devocional, um tempo de qualidade, a sua carne fica fraca e o seu espírito fica forte. Eu não estou dizendo que nós não passamos por momentos de altos e baixos, aclives e declives, montes e vales. Não, todo cristão, inclusive pastor, passa por momentos difíceis, momentos de turbulências, momentos em que a gente muitas vezes fica desanimado, desmotivado. Mas existe uma grande diferença entre você, uma coisa é você cair, outra coisa é você permanecer caído. Eu sou dos anos, eu nasci em 1976, eu cresci vendo luta de boxe, sou da época de Evander Holyfield, Mike Tyson. Eu me lembro que uma luta, o boxeador, ele sofreu um nocaute, ele caiu, e o árbitro abriu contagem, e ele começou a cair, ele começou a contar, melhor dizendo, 1, 2, e naquela época havia uma expectativa muito grande, 3, 4, 5, e eu falei comigo mesmo: ele não vai se levantar, é impossível ele se levantar. O Espírito Santo falou no meu coração: derrotado não é o que cai, é o que fica caído. E o juiz continuou contando, 6, 7, 8, quando chegou no 8, ele se levantou com o poder de reação e ainda venceu a luta. Ei, cristãos também caem, mas não permanecem caídos. Cristãos também tropeçam, mas não ficam caídos. Derrotado não é o que cai, é o que fica caído. A evidência da eleição é a santificação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Pastor, o senhor quer dizer que eu vou parar de pecar? Não é isso, queridos. Você vai parar de gostar de pecar.
Uma coisa é um pecado agudo, outra coisa é um pecado crônico. Fomos libertos dos pecados crônicos, não agudos. Uma coisa é um pecado eventual, outra coisa é um pecado permanente. Fomos libertos dos pecados permanentes, não eventuais. Uma coisa é você ter pecado, outra coisa é você estar pecando, vivendo na prática do pecado. Uma coisa, conforme eu gosto muito de dizer, que o pecado na vida de um cristão tem que ser como um acidente, não pode ser algo arquitetado, planejado, premeditado. E eu queria ler com você Apocalipse capítulo 22, Apocalipse capítulo 22, aqui está a evidência da eleição. Apocalipse 22, 11, Apocalipse 22, 11, olha o que o apóstolo João diz: continue o injusto fazendo injustiça, está falando do ímpio, do pagão, continua o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Algumas versões dizem: aquele que é sujo, suje-se mais, aquele que é limpo, se limpe mais. Sabe, irmãos, o ímpio é como o porco. O porco, eu criei porco na minha casa, minha mãe tinha uma criação de porcos, eu era o responsável em cuidar dos porcos. Tivemos ovelhas também, eu cuidei de ovelhas. Eu me lembro que os porcos amavam a lama, a sujeira. O ímpio é como um porco, ele ama a sujeira, ele ama a podridão. Nós somos como as ovelhas. Eu me lembro que as ovelhas que a gente era de um vizinho, na verdade, e eu ia lá, ajudava a cuidar daquele vizinho, ao finado, falecido Ailton, que Deus o tenha em um bom lugar. Eu me lembro que eu ia lá, eu ia provocar as ovelhas dele, irritar as ovelhas dele, e ao mesmo tempo cuidava das ovelhas dele. Mas eu me lembro que quando a ovelha caía na lama, ela rapidamente se limpava. Sabe, queridos, nós somos como ovelhas, podemos até cair na lama, no pecado, podemos até nos sujar, mas não vamos nos mantermos sujos, porque somos ovelhas. A ovelha é um animal que gosta de estar sempre se limpando. Você é uma ovelha. Lutero dizia que o pecado é como a barba. A barba cresce. Eu faço a minha barba praticamente um dia sim, um dia não, a cada 2 dias. A barba, não estou dizendo que a barba é pecado, tá? Mas é uma ilustração, é uma analogia. O pecado é como a barba, que está sempre crescendo. Você tem que fazer a barba todos os dias. Assim é o cristão, ele tem que confessar os seus pecados todos os dias, se arrepender. Aleluia. Então a evidência da salvação é a santificação. Você quer se santificar mais, você quer se aproximar mais de Deus, você quer, quando você peca, Agostinho de Hipona falava isso, que quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais ele vê o quão miserável, o quão pecador ele é, e ele então se humilha mais, se rende mais, se prostra mais. E a gente vê isso na Bíblia. Abraão, por exemplo, o pai da fé, diz: eu sou pó e cinza. Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal, ele diz: eu me abomino. Isaías, profeta messiânico, ele diz: eu sou impuro. Pedro diz: eu sou pecador. O apóstolo Paulo diz: eu sou o principal dos pecadores. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente reconhece que a gente depende, que a gente é carente, que a gente necessita de Deus. Então a evidência da eleição é a santificação. Se você deseja ser um cristão melhor, se você deseja ser um marido melhor, um pai melhor, um cristão melhor, uma pessoa melhor, isso é uma evidência que Deus está trabalhando em você, em parceria com você.
você está no processo. Aleluia. Bom, quero chamar a sua atenção para o terceiro ponto: o propósito da salvação. A origem é Deus, a fonte é Deus, a evidência é a santificação. E o propósito? Chama a sua atenção para os versículos 14 e 15. Olha o que Paulo diz: para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho. Em alguns lugares vai ver Paulo dizendo o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus, meu evangelho, porque ele se apropriou, né? Ou seja, o evangelho que eu ensino, que eu prego, que eu aprendi de Jesus. Ele teve na sua ida à Arábia, né? Muitos teólogos acreditam que ele teve um seminário intensivo com o Senhor. Naquele período que ele ficou 3 anos na Arábia, está lá em Gálatas, capítulo 1 ou 2. Olha o versículo 15, 14 ainda. Ele vos chamou mediante o nosso evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes, guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Paulo aqui nos versos 14 e 15, ele está falando sobre o propósito da salvação. A origem é Deus, a fonte é Deus, a evidência é a santificação, e o propósito da salvação Paulo descreve aqui nos versos 14 e 15. Quando Paulo diz nosso evangelho, ele está dizendo que a pregação do evangelho é o instrumento de Deus para alcançar o pecador. A única forma de alguém se converter a Cristo é através da pregação do evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Pastor, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Querido, você pode pregar de diversas maneiras e formas, com o seu testemunho de vida. Você pode pregar através das redes sociais. As redes sociais têm provado que é um grande instrumento. Eu postei um vídeo ontem de ontem, Samuel. Ontem de ontem. Hoje eu estava com quantas mil visualizações? Quase 22 mil pessoas foram alcançadas. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, o evangelho é o instrumento, é a ferramenta que Deus usa para alcançar as pessoas. A nossa função é pregar. Quem convence é o Espírito Santo, não é nossa função convencer ninguém. Quando alguém vem conversar comigo, não tente me convencer, eu falo, querido, não tenha essa pretensão, eu vou pregar. Quem convence é o Espírito de Deus, e quem salva é Jesus. O que nós temos que fazer é o que está lá em Mateus capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 23. Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 23, fala da parábola do semeador. A palavra é uma semente. O que nós temos que fazer é semear a palavra de Deus. A Bíblia diz lá que uma semente caiu à beira do caminho. Veio as aves e comeram aquela semente, ela morreu. Uma semente caiu num solo rochoso, não teve como brotar, germinar, crescer, morreu. Uma outra semente caiu entre os espinhos, também não sobreviveu. Mas uma semente, diz a Bíblia, que ela caiu em um terreno fértil. Aleluia! Se você está me ouvindo, é porque a semente da palavra de Deus certamente te atingiu. E a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 13 que essa semente que caiu no terreno fértil, ela brotou, germinou, cresceu, produziu frutos a 30, 60, 100 por um. Aleluia! Uma evidência da salvação também é que nós somos chamados para produzir frutos para a glória de Deus. Lá em Efésios 1:4 também fala que
obediência, a santificação, e devemos viver de forma irrepreensível, ou seja, isso fala do nosso caráter, da nossa conduta, da nossa ética, da nossa moral, porque evangelho é sinônimo de mudança de vida e caráter. Olha o que Paulo diz aí, ainda nessa passagem, capítulo 3, versículo 14: para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo queria dizer com isso? É que os cristãos de Tessalônica deveriam se preparar nessa terra para um futuro glorioso com Cristo. Como que eles deveriam se preparar? Vivendo de um modo santo, uma vida coerente com a palavra de Deus. Versículo 15, irmãos, Paulo fala de permanecer firmes, ou seja, a gente tem que permanecer firme na rocha inabalável. Paulo diz: guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. O que Paulo queria dizer aqui? Quando ele diz guardai as tradições, seja por palavra ou epístola, epístola aqui é aquela epístola que ele tinha enviado antes. Tradição aqui, tradição é uma coisa que é passada de uma pessoa para outra, ou seja, aquilo que eles ouviram de Paulo, quando Paulo esteve lá, juntamente com Silas e Timóteo, naqueles 3 sábados, que está lá em Atos capítulo 17. Então guarde a tradição oral, aquilo que foi passado para vocês. E deixe-me dizer algo muito importante também aqui, irmãos. É muito importante que aqui ainda não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento estava em fase de composição. Então, o que era fonte de autoridade no período da patrística? Isso é, nos primeiros séculos. O que era fonte de autoridade? Primeira fonte de autoridade no período da patrística, isto é, no período dos pais da igreja. A primeira fonte, Escrituras, isto é, Antigo Testamento. Segunda fonte de autoridade, a tradição oral e escritos do Novo Testamento. Então, o que era lido nas igrejas? O Antigo Testamento e tradição oral, aquilo que era falado pelos apóstolos, pelos discípulos dos apóstolos, e os escritos dos apóstolos. Terceiro lugar, credo apostólico, creio em Deus Pai, também era uma fonte de autoridade. E por fim, quarta e última fonte de autoridade, o bispo e a sua igreja. No período da patrística existiam 5 regiões. Jerusalém tinha um bispo, ele comandava a Palestina, aliás, aquela parte da Judéia. Antioquia da Síria tinha um bispo, ele comandava a Síria. A Alexandria no Egito tinha um bispo, ele comandava a Alexandria. Éfeso tinha um outro bispo, ele comandava a Ásia Menor. E Roma também tinha um bispo, ele comandava aquela área, aquela região. Então a fonte de autoridade também era o bispo e a igreja. Então é por isso que Paulo diz da tradição. Bom, deixe-me dizer algo importante também. Já que não existia a Bíblia ainda, a Bíblia estava, o Novo Testamento, melhor dizendo, o Novo Testamento ainda não existia. Ele estava num processo de canonização. A palavra canon vem do grego, significa vara de medir, ou seja, crivo, critérios, numa linguagem bem simples. Então houve aqueles concílios da igreja. Concílio de Niceia, por exemplo, em 325 foi aceito o canon de Atanásio. Atanásio é um dos pais da igreja, ele foi bispo em Alexandria. Todos os 27 livros do Novo Testamento foram aceitos aqui no concílio de Niceia, de 325.
No concílio de Laodiceia, aceitou todos os livros do Novo Testamento, exceto o de Apocalipse. O concílio de Niceia foi em 363. No concílio de Hipona, uma cidade que ficava no norte da África, aceitou-se todos os 27 livros que temos hoje em dia, melhor dizendo. E no concílio de Cartago, de 397, foram aprovados 27 livros, e esse foi o concílio final para a canonização dos livros do Novo Testamento. Qual o critério que os pais da igreja usaram? Critério número 1: tinha que ser um apóstolo ou alguém que fazia parte do círculo apostólico, isso é, que convivia diretamente com os apóstolos. Lucas, por exemplo, não era apóstolo, mas ele era discípulo de Paulo. Ele conviveu diretamente com Paulo e com os apóstolos. Lembra quando ele escreveu Lucas e Atos? Ele fez uma pesquisa minuciosa. Ele sentou com Pedro, sentou com João, sentou com os apóstolos e fez uma pesquisa minuciosa. E era discípulo direto de Paulo. O segundo critério: circulação universal. Houve muitos escritos no período do segundo século, até mesmo no final do século I, como Didaquê, a carta de Barnabé, a Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena e tantos outros. Aquela coleção da Patrística, que eu tenho boa parte da coleção, Inácio de Antioquia escreveu, Clemente Roma, Papias e tantos outros. Mas o segundo critério era a circulação universal, ou seja, essas cartas são aceitas lá em Jerusalém, em Éfeso, Antioquia da Síria, Roma. Em alguns lugares eles entendiam, não, esse livro não é inspirado, esse sim. Então tinha que ter uma aceitação universal, e só esses 27 que tinham circulação universal. E um outro critério era a comprovação histórica dos fatos. Ou seja, tem comprovação? Tem, então está aprovado. E o outro critério: coerência doutrinária. Ou seja, um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, não pode. Então não há nenhuma incoerência, não há nenhuma contradição. O que há é aparentes contradições, mas não existe contradições. E por fim, o último critério: inspiração. Ou seja, eles escreveram sob a influência do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo pegou lá e ficou escrevendo, não, eles foram influenciados. Cada um escreveu no seu próprio estilo, dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, mas foram inspirados, escreveram sob a influência do Espírito Santo. Bom, para concluir, versículos 16 e 17, olha o que Paulo diz, e aqui os frutos da eleição, aqui os frutos da salvação. Olha o que Paulo diz: ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. O que Paulo estava dizendo aqui? O que é o fruto da salvação? O fruto da eleição é casa própria? Não. É carro novo? Não. Bens materiais? Não. O fruto da salvação, o fruto da eleição é que os cristãos recebem o amor de Deus. Oh, querido, não tem coisa melhor do que ser amado por Deus. Quantas pessoas sofrem, né? Por falta de amor. Primeira coisa que Paulo diz aqui, que é o fruto da salvação, que é a evidência da nossa eleição, fruto, melhor dizendo, é o amor de Deus. Nós recebemos diariamente o amor de Deus. O fato de você estar respirando agora, o fato de você estar me ouvindo, isso é o amor de Deus. Outra coisa que Paulo diz aqui, segunda coisa que é o fruto da salvação: consolação.
somos consolados por Deus, somos confortados por Deus em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio às situações difíceis, em meio às circunstâncias adversas, em meio às provações, em meio ao desemprego, ao caos, à pandemia. Somos confortados por Deus, somos consolados por Deus, recebemos a paz do Senhor Jesus. E por fim, Paulo diz que nós recebemos esperança. Aleluia! Esperança de que Jesus vai voltar. Aleluia! Concluo com isso, Mateus 28:20, palavras do Senhor Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você é amado por Deus, você que é cristão, lavado, regenerado, você é consolado por Deus, você recebe esperança de Deus, e Ele prometeu na sua palavra, Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe nessa noite, por intermédio da sua palavra.
Graça e paz, meus irmãos. Vamos estar encerrando, né, o curso dessa noite. Obrigado por você que acompanhou até agora, né? Que você possa estar compartilhando para que mais pessoas possam estar assistindo, né? Possa ser edificado com essa palavra que o pastor trouxe hoje, né? Que a salvação ela vem de Deus. Nós não merecemos a salvação, é pela graça, não é pelo nosso mérito. Né? Pela graça sois salvos, isso não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus, né? Pela nossa fé. E a nossa fé, ela é algo que vem de Deus, não é nossa, né? Não é a gente que tem a nossa fé, é Deus que dá, e é um dom que Deus nos dá para que a gente possa acreditar na salvação. E, né, que nós possamos ser gratos a Deus, porque se Ele não tivesse vindo até nós, a gente nunca iríamos chegar até Ele, né? Que você possa ser grato a Deus por ter nos escolhido, por ter nos chamado, e que você possa viver uma vida de santificação, né? Porque assim que Deus deseja de nós temos uma vida de santificação para com Ele. Nós possamos orar agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado, Senhor, pela palavra de hoje. Obrigado, Senhor, por cada vida que esteve acompanhando até agora. Peço que o Senhor venha, Senhor, no nome de Jesus, abençoando essa casa, abençoando essa família, abençoando, Pai, tudo, Pai, em nome de Jesus, Pai, em todas as áreas, Pai, na área material, na área financeira, espiritual, Senhor. Deus, em nome de Jesus, e que essa live venha alcançar muitas almas, meu Deus, em nome de Jesus, muitas vidas, Senhor, em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o grande amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam amém, graças a Deus, glória a Deus.